Então, vamos para mais uma aula do bloco 2, certo? E hoje a gente vai abordar fatoração da aula 8 a 14, a gente vai estar abordando o conteúdo de fatoração. Vamos ver também a aula 15 a 21, ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Então, a gente vai estar vendo no bloco 2, hoje esses dois assuntos aqui, esses dois conteúdos. Então, para começar, vamos ver o que é um fator comum. O que significa fatorar? Ou seja, o que é um fator comum. Então, fatorar um polinômio significa transformá-lo em um produto indicado de polinômios, ou de monômios, ou polinômios, certo? Então, aqui a gente tem um fator comum, que é o primeiro, né? Então, aqui é exemplo. Então, vamos ver esse exemplo aqui do fator comum. Então, eu consisto em quê? Identificar um fator comum em cada termo do polinômio, colocá-lo em evidência. Então, aqui eu vou identificar, ó. Então, qual é o número aqui que eu tenho nos dois ao mesmo tempo? Então, eu tenho 3 aqui, certo? E eu tenho 3 aqui, ó. 3 e 3. Então, eu vou colocar em evidência. Então, quem ficaria em evidência aqui? Ficaria o 3. Abre o parêntese, aí eu faço a divisão. 3 vai dividir por esse aqui. Então, tipo assim, 3x dividido por esse 3 que eu coloquei aqui, ó. Então, veja que aqui não tem letra, aqui só tem um número. Por que eu não peguei letra? Porque aqui eu tenho um x e aqui eu tenho um y, são diferentes. Então, eu vou pegar só o número. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. O quê? 1x. Então, eu coloco dentro do parênteses aqui só x. Sinal de operação, mais, certo? Agora, 3y. 3y dividido pelo algarismo 3 aqui, ó. Então, 3y dividido por 3 vai dar 1y, certo? 1y. Então, esse y vem pra cá. Ok? Então, foi colocado em evidência. Então, nós temos aqui, se eu multiplicar 3 vezes x vai dar 3x e 3 vezes y vai dar 3y. Então, o resultado fica esse aqui, ó. Agora, vamos para esse outro lado aqui. Vamos colocar fator comum aqui, né, na questão B, em evidência. Então, aqui eu posso colocar para dividir aqui. Qual o número que eu posso estar dividindo? O 5 e o 10 ao mesmo tempo. Então, eu posso dividir por 5. Certo? Posso dividir por 5. Abro parêntese. E eu tenho uma letra aqui, ó. Tem uma letra igual aqui e uma letra igual aqui, ó. Então, eu vou pegar a letra de menor expoente. Eu vou pegar 5x. Certo? 5x. Aí, eu faço a continha. Fazer aqui em cima. 5x ao quadrado dividido por esse 5x aqui vai ser 5 dividido por 5 vai dar 1. Na divisão de expoente com bases iguais, diminui os expoentes. Então, aqui é 1. Então, você vai diminuir, ó. 2 tira 1, vai ficar só... Vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Então, 5 dividido por 5 deu 1. 2 menos 1 deu 1. Então, vai ficar só a letra x aqui. Sinal de operação menos. Agora, vamos dividir o 10. 10x dividido por esse 5x aqui também, ó. Mesma coisa. Então, vai ser igual. 10 dividido por 5 vai dar 2. Aqui em cima dessa letra aqui eu tenho o número 1 e aqui também. Na divisão a gente não diminui os expoentes de bases iguais, então vai dar 0, não. Certo? Então não precisa colocar a letra x, ó, porque 1 menos 1, 0. E todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então vai ficar só o algarismo 2. Aí fecha o parêntese. Então essa seria o resultado da operação. Ok? Coloquei em evidência aqui. Nesse caso aqui. Na letra C. Na letra C, eu tenho m elevado a 7 e tenho m elevado a 3. Então, quem é do menor expoente aqui vai ser o m elevado a 3. Então, m elevado a 3, abre o parêntese e eu vou fazer a mesma continha. Então, eu vou fazer m elevado a 7 dividido por m elevado a 3. Diminui os expoentes também, ó. Repete a base, que é m. 7 menos 3, 4.
Então, fica m elevado a 4, certo? Aí, aqui você vai colocar o sinalzinho, que é esse sinal aqui, vem ele pra cá. E agora vamos fazer esse aqui, ó. M elevado a 3 dividido por m elevado a 3. Nesse m aqui de lado é como se só tivesse o número 1, ó, porque só tem um m. Então, 1 dividido por 1 vai dar 1. Aqui vai dar 0, porque 3 tira 3 fica 0. Então, só vai ficar 1. Você coloca 1 aqui, ó. Fechou o parênteses. Então, tá aí. Agora, vamos para a atividade, certo? Na atividade 11, eu escolhi algumas questões. Eu vou fazer a letra E, a F e a G. Aí, fica as outras questões para vocês fazerem, tá? Então, vamos colocar em evidência aqui. Quem eu colocaria em evidência? O 5M. Então, 5M, abro parêntese. Por que M? Eu tenho um M aqui, eu tenho um M aqui. Eu tenho um 5 aqui, eu tenho um 5 aqui. Então, eu vou colocar em evidência. Aí, eu vou fazer a conta. 5M ao cubo, dividido, né? Que é 3 aqui, dividido por 5M. Aí, você vai fazer o quê? 5 dividido por 5 fica 1. Repete o M. Aqui é 1, certo? E menos. 3 menos 1 vai dar 2. Então, vai ficar m elevado a 2. Não precisa colocar esse 1 aqui, porque você tem a letra. Agora, se não tivesse a letra, ela tivesse dado 0, colocaria só o 1. Menos agora. Nesse caso aqui fica, ó, só o número. 5m dividido, ó, por 5m. 5 dividido por 5 vai dar 1. Aqui tem 1, aqui também tem 1 como expoente, né? Expoente 1, expoente 1. Na divisão, você diminui os expoentes, fica 0, certo? Vai ficar 0 aqui, ó. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Aí vem o 1 pra cá, certo? Então, a letra E tá respondido. Nesse aqui, na letra F. Na letra F, você tem x ao quadrado aqui. Eu vou pegar os de menores expoentes. Então, eu vou pegar o x elevado a 1. E vou pegar o y elevado a 1. Vou pegar os de menores expoentes. Abro parênteses e vamos fazer a conta. X ao quadrado de y. Pegar o primeiro, esse com esse. Dividido por xy. Vai ser igual. X aqui é 1, né? Aí 2 tira 1, vai ficar só x aqui, ó. 2 tira 1, vai ficar só x elevado a 1. X dividido por x vai ficar só x elevado a 1. Agora aqui, y e y. Aqui tem 1 e aqui também tem 1. Então, vai dar 0. Então, não precisa colocar. Então, ficaria só x. Ou você, quando eles forem assim, você pode cortar ele, porque eu estou dividindo, então ficaria só o x aqui. Agora, vamos pegar esse aqui. X e y ao quadrado dividido por xy. Aqui, ó, x e x, eu sei que vai dar 0 aqui, vai dar 1 do lado. Então, como não é preciso eu colocar, y elevado a 2, aqui é 1. 2 menos 1 vai ficar só y. Sinal de operação menos aqui, ó, menos y. Pronto, esse é o resultado da operação. É só prestar atenção aqui as questões. Qual é o número que eu divido o 35 e o 42 ao mesmo tempo? Eu posso estar dividindo pelo 7. Não é? 7 divido os 2. Agora, a letra, eu tenho um A aqui e tenho um A aqui. Eu pego a letra também, ó. Eu posso pegar X? Não, porque eu não tenho aqui. Eu posso pegar Y? Não, eu não tenho um Y aqui. Então, só fica 7A. Aí, vamos fazer a conta. 35 AX dividido por 7A. 35 dividido por 7 vai dar 5. Eu tenho um A aqui e tenho um A aqui, ó. Como vai dar 0, eu não preciso colocar ele. Sobrou só o x, ó. Então, fica 5x aqui. Obedecendo esse sinal, aí vamos fazer 42 AX dividido por 7A. Certo? Agora aqui vai ficar 42 dividido por 7 vai dar 6. Né? 6 vezes 7, 42. Aqui eu tenho um A. Aqui também eu tenho um A, ó. Então, eu corto, porque eu já sei que vai dar 0. Aí, sobra quem? Só o Y. Então, 6Y. Esse é o resultado dessa operação. Agora, a gente vai ver por agrupamento, certo? Esse aqui, ó. Fatoração por agrupamento. Consiste em eu agrupar
certo? Dos termos semelhantes que possuam algum elemento comum. Depois eu coloco em evidência. Então, primeiro a gente vai agrupar, ó. 5ax aqui, eu vou repetir aqui, eu vou agrupar ele com quem? 5ax, quem é que eu tenho igualzinho? Aqui, ó, eu posso agrupar aqui, mas ele já, nesse caso aqui, ele já tá até arrumado, certo? Porque eu posso fazer esse daqui com esse, eu tenho um em comum aqui, esse daqui aqui, eles são em comum, certo? E aqui também. Então, vamos pegar esse aqui mesmo, mais bx mais 5ay, não precisa nem colocar, mas aí já que eu coloquei, eu vou só repetir. Então, eu vou colocar em evidência aí aqui, vou colocar em evidência aqui. Então, eu coloco em evidência aqui quem? A letra, ó, x aqui, x aqui. Então, vem x aqui, ó. Abro parêntese. 5ax dividido por x, então eu tenho um x aqui e tenho um x aqui, sobra só 5a. Mais bx e x, eu corto o x, porque eu já tenho ele aqui, que vai dar 0, né? E fica só o b. Aí, mais seguindo aqui a operação 5, certo? Aí, eu tenho y aqui, ó. Então, o meu fator comum aqui vai ser... Ou era o sinal primeiro, certo? Aqui é o sinal de mais, ó. Sinal de mais, aí... Vou colocar em evidência quem tem nos dois ao mesmo tempo seria o y aqui, abro parêntese. Então, eu tenho aqui y aqui. Eu corto o y porque eu tenho aqui, sobrou o quê? 5a. Mais, eu tenho by, tenho ó, cortou o y, sobrou o quê? B. Então, o que que a gente chegou aqui, conclusão, ó, 5a mais b, e aqui deu a mesma coisa, ó, 5a mais b. Então, eu vou colocar aqui, certo? Em propriedade aqui distributiva, certo? Eu vou tá fazendo aqui assim, x mais y multiplicado por um desses, porque como são iguais, 5a mais b, certo? Se você multiplicar eles, vai chegar a esse resultado aqui. Agora, vamos para a letra B. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho a, aqui eu tenho a. Então, vou colocar em evidência de menor expoente. Menor expoente aqui é x. Então, x ao quadrado, 2 menos 1 daqui, vai ficar só x mais 3 dividido por 1, que aqui tem 1, ó, vai ficar 3. Como eu tenho um x aqui, só um x aqui, fica só 3. Mais, quem coloca aqui em evidência? O a. Eu tenho a nos dois ao mesmo tempo, abre parêntese. Corto esse a com esse, sobrou quem? Só o x. Mais, cortou esse a daqui com esse. Por que eu tô cortando? Porque se eu fizer a dividido por a, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, né? Menos, aqui é 1 em 1. Então, vai ser a elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, não precisa colocar, por isso que eu tô cortando. Aí, fica só o algarismo 3. Aí, ó, veja que deu o mesmo valor, x mais 3 e aqui x mais 3. Então, vai ficar x mais a multiplicado por x mais 3. Ok? Então, está aí, né? Agora, vamos ver aqui na atividade. Na atividade, ele diz assim, fatório utilizando o agrupamento, a questão 12. Aí, eu coloquei a letra A e a letra E. É até a letra G, vou fazer essas duas aqui. Então, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. Então, qual é o número que eu tenho nos dois ao mesmo tempo? Então, eu vou ter y, 6 que diga, eu tenho 6 e 6 nos dois, né? Então, vamos lá. 6 em evidência aqui. 6x dividido por 6, vai sobrar só o x. Mais 6 dividido por 6 não dá 1, sobra só o y. Aí, vai andando. Mais, quem coloca em evidência? O a. Parêntese. Cortou esse a com esse, ficou x mais. Cortou esse a daqui com esse, ficou o y. Colocando em evidência aqui. Aí, agora, você só coloca 6 mais a multiplicado por x mais y. Você vê que deu igualzinho, ó. Então, essa seria a resposta. Agora, vamos ver esse aqui, do m. Qual o de menor expoente? Eu vou pegar só o m aqui, ó. M elevado a 2 dividido por m elevado a 1 vai dar m elevado a 1. Mais m elevado a 1 e m elevado a 1 vai dar 0. Sobra só quem? O x. Mais, em evidência aqui vai ser o b, ó. Tem um b aqui, tem um b aqui. Então, b, abre parêntese.
M, B e B. Cortou o B, sobrou M. Mais B e B, sobrou o X. Observe que tem a mesma coisa aqui e aqui, ó. Então, vai ficar num parêntese M mais B multiplicado por M mais X. Esse é o resultado dessa operação. Agora, vamos ver a diferença de 2 quadrados, certo? Diferença de 2 quadrados, ele é muito simples. A gente até já viu. Neste caso, a gente vai encontrar as raízes quadradas dos dois termos. Então, eu acho a raiz quadrada desse termo e acho a raiz quadrada desse termo, certo? Então, a raiz quadrada de x seria x menos raiz quadrada de 49, 7. Pronto, já tá feito. O que eu tenho que fazer é só colocar um positivo e o outro negativo, né? Ó. Certo? A ordem não altera, não. Aqui também, ó, raiz quadrada desse e raiz quadrada desse. Raiz quadrada de 9, 3. Aí, raiz quadrada de A ao quadrado, cortou esse A com esse aqui, saiu, né? 2 dividido por 2 ficou só o A. E aqui, B, cortou esse 2 com esse, vai ficar só o B. Aí, vai ficar um positivo e um negativo, certo? Vamos deixar esse positivo e esse aqui vamos deixar negativo. 3A menos B. Já está respondido aqui. Vamos ver aqui também, ó. Só letra, ó. Só letra. Aqui no índice da raiz é 2. 2 dividido por 2, aí dá 1. Então, ele sai do radical. Vai ficar só M. Aí, aqui também vai ficar só N. Aí, vai ficar um positivo e um negativo. Certo? Um positivo e um negativo. Aqui, questão C. Aí, na questão C, aqui, que é da atividade, né? Ele pede para fatorar utilizando a diferença de 2 quadrados. Aí, eu vou fazer a C, a E e a H. E vocês façam o resto. Então, tá aqui os exemplos de diferença de 2 quadrados e aqui a atividade. Então, eu tiro o quê? A raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x, cortou. Só é você repetir um com o sinal oposto, né? Fica um positivo e um negativo. Raiz quadrada desse, raiz quadrada desse. Raiz quadrada de tudo aqui, ó. Raiz quadrada de 4, 2A, né? Porque 2 aqui. 36, 6, né? 6 vezes 6, 36. Aí só repete o outro. Aí fica, opa, 6 aqui. Aqui é 6, tá? 6, 2A menos 6. Menos 6, aqui fica mais. Fica um positivo e um negativo. Aqui vai ficar x elevado a 2, ó, porque 4 dividido por 2, fica x elevado a 2. E aqui também, y elevado a 2. Aí fica um positivo e um negativo. Certo? Aqui, ó, um positivo e um negativo, 2. Tá? Na hora que você multiplicar x vezes x, vai dar... Como tem 2 aqui, 2 mais 2, 4. Trinômio. O trinômio quadrado perfeito, a gente também vai tirar, né, a raiz quadrada. Primeiro, a raiz quadrada, a gente vai tirar daqui desses dois lados aqui, né? A raiz quadrada é exata, ele possui raiz quadrada exata. Então, a raiz quadrada desse aqui vai ser x. Certo? Aí, raiz quadrada de 36, observando esse sinal aqui, vai ficar mais 6. E aqui é só você elevar, porque é certo? Um trinômio quadrado perfeito, ele pode se transformar em um produto notável. Certo? Trinômio quadrado perfeito, que ele fala. Trinômio quadrado perfeito, ele pode estar se transformando em um quadrado perfeito num produto notável, né? Aí, vamos ver esse aqui, ó. Aqui... E aqui, fica x, certo? Menos, obedecendo esse sinal, 6. E aqui só coloca o algarismo. Se você responder isso aqui, igual aquele com os desenhos que eu já ensinei, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, você chega a esse resultado aqui. Então, quando tá nesse resultado e quer chegar nesse resultado, você só tira a raiz quadrada dos últimos, do primeiro e do último termo. Primeiro termo e o terceiro termo. Aqui também, ó. Vai ficar 6x menos y ao quadrado. Aqui também, raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, 2A
né? Porque aqui tem 2 aqui, 2 dividido por 2 dá 1, mais, obedecendo, né? 3 e aqui você coloca o 2. Certo? Então, está aí esse conteúdo aí de fatoração. Agora, nós vamos entrar no outro conteúdo, que é esse aqui. Certo? Nós vamos estar vendo ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Certo? Então, duas retas distintas em um mesmo plano paralelo, né? Então, aqui, ó. Aqui é a reta, aqui também é outra reta, ó. E essa aqui é a transversal. Eu tenho uma reta R e eu tenho uma reta S. E aqui é a transversal dela. Agora, a gente vai identificar cada um deles, o correspondente, certo? O que é ângulos correspondentes, o que é ângulos alternos internos, externos. Vamos estar vendo isso tudo. No primeiro item aqui que ele mostra ângulos opostos pelo vértice. Então, o que é um ângulo oposto pelo vértice? Todo ângulo oposto pelo vértice, ele tem a mesma medida. Então, eu fiz esse materialzinho aqui para vocês observarem que ele vai ter a mesma medida, né? Como ele diz aqui, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Congruentes quer dizer que tem a mesma medida. Então, se a gente pega aqui, ó, olha só, se você pegar aqui, colocar aqui, certo? Nesse ângulo aqui, aqui tá em cima do 40 e aqui tá em cima do 120. Então, aqui vai estar do mesmo jeito, certo? Essa abertura aqui vai ser a mesma coisa, mesma abertura. Opa. Certo? Ó. Mesma coisinha. Só é contar aqui, ó. Se você contar daqui pra cá, você vai ver aqui, ó, quanto é esse ângulo aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, certo? Ele aqui, daqui pra cá, ele tem 90 graus, ó. Tá vendo? 10, 20, porque aqui zera. Então, a gente conta daqui pra cá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aqui também é pra ter a mesma coisa, tá? Tem que ser o mesmo ângulo, o mesmo valor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, o ângulo oposto pelo vértice, ele tem a mesma medida. Então, a medida desse ângulo aqui, se eu disser que esse ângulo aqui é 90, aqui também vai ser 90. Deixa eu fechar mais o aqui, pra gente ver o menor. Vamos dizer que esse ângulo aqui, certo? Ó, na hora que eu fecho, o outro fecha, ó. Vamos dizer que esse ângulozinho aqui, ele tem... Vamos contar daqui pra cá, né? 0, 10, 20, 30, 40. Se eu tô dizendo que esse aqui tem 40, esse aqui também é pra ter 40. 10, 20, 30, 40. A mesma coisa, tá? Então, o mesmo ângulo. Então, ângulo oposto pelo vértice, quando você ouvir falar, você já sabe que são ângulos opostos pelo vértice, oposto que tá um ao lado do outro. Oposto, tá do lado. A medida desse aqui é a mesma daqui. Certo? O valor que for esse ângulo vai ser a mesma coisa esse outro ângulo aqui. Então, vamos ver uma atividade, certo? Aqui no caderno, nós temos aqui essa questãozinha aqui, ó. Você tá vendo aqui que ele tá dizendo que aqui é 8x, certo? E aqui é 6x mais 16 graus. A medida que for aqui vai ser a mesma daqui. Então, eles são iguais. Então, para a gente calcular aqui, a gente vai aplicar uma equação do primeiro grau. 8x, a gente não viu que é igual agora, hein? A gente não viu que a medida daqui é a mesma daqui. Então, eu vou colocar o sinal de igual. Igual a 6x mais 16 graus. Certo? Aí, aqui eu faço a continha. 8x, vem para cá, né? 6x, com sinal trocado, igual a 16. 8 menos 6, 2. 2x igual a 16. X igual a 16, dividido por 2, x igual a 8. Então, 8 graus aqui, ó, que é o que tem aqui, ó. É o que tem bem aqui, ó. Aqui deu 8 graus, veja que chegamos aqui a 8 graus. Então, isso quer dizer o quê? Se eu pegar esse... Deixa eu ver... Aqui, ó, medida daqui é 6x mais 16. E aqui ele diz que é 8x.
certo? Então, um número junto de uma letra, 8x. Então, eu vou multiplicar 8 vezes quanto? 8 vezes 8, que é o valor de x, que vai dar 64. Então, esse ângulo aqui, ele é 64. Se aqui é 64, aqui também tem que ser 64. Então, eu vou multiplicar o quê? 6 vezes 8 mais 16. 6 vezes 8, 48, com mais 16. Se você somar 48 mais 16 vai dar 64. Então, a medida de um lado é a mesma medida do outro. Aí, qual seria a medida desse ângulo aqui e desse ângulo aqui? Fácil. Se você tem 64 aqui, tem 64 aqui, só você somar eles dois, ou multiplicar por 2. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. 128 é a medida desses dois. Você diminui de 360 menos 128. Para mim, achar esse outro. 8 para 10, 2, 3, e aqui 2. 232 você divide por 2, ok? Para achar o daqui, ó. Então, esse aqui, o que sobrou desses dois foi 232. Você dividindo por 2 vai dar 1, baixa, 0, abaixa 3, vai dar 1 aqui também. Aí sobra 1, 2, vai dar 6. 116 aqui, ó. 116 aqui e 116 aqui. Se você somar todinho aqui, ó. Se você somar 64 mais 64 mais 116 mais 116, vai dar 360 graus, certo? Graus tem a bolinha aqui em cima. Sempre a soma deles todos, dos 4 ângulos, tem que dar 360 graus. Então, por isso que diminui de 360, porque uma circunferência completa, ela é 360 graus. Agora, vamos estudar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas questões aqui. Ainda faltou resolver essas questões aqui, mas aí eu vejo depois. Do produtos notáveis. Vamos ver aqui. O primeiro que ele mostra aqui é o ângulos correspondentes. Então, o que é um ângulo correspondente? Nós sabemos que os ângulos, eles são traçados, né? Aqui, ó. Os ângulos correspondentes, eles estão no mesmo lado, ó. Certo? O ângulo correspondente, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a reta R e a reta S. Aqui é a transversal, ó, que cortou essas duas paralelas aqui, ó. Transversal, cortou essas duas retas. Então, eu formei ângulos aqui, ó. Aqui tudo tem ângulo, certo? Então, quando é que esse ângulo, eles são correspondentes? Primeiro, eles vão ter que ter a mesma medida. E eles vão estar do mesmo lado, certo? Do mesmo lado da transversal. Então, quando eu mostro pra vocês aqui, certo? Quando eu puxo aqui, vocês vão ver como que ele vai estar. Mesmo lado da transversal. Aqui, ó. Ok? Então, aqui, você tá vendo que ele tá do mesmo lado da transversal. A transversal tá aqui. Então, para ele ser um ângulo correspondente, ele tem que estar do mesmo lado aqui, ó. Um em cima, aqui, um ângulo em cima e outro dentro. De acordo com a definição aqui, ó, ângulos correspondentes formados por duas retas paralelas e uma transversal são congruentes. Ou seja, a medida desse ângulo aqui é a mesma medida desse ângulo. Se esse ângulo aqui for 30, aqui vai ser 30. Se ele for 40, aqui vai ser 40. 50, aqui vai ser 50. E assim por diante, ó. Tá vendo aqui, ó? E tem a questão, né, do externo e do interno. Então, como é que é essa questão externo e interno? Vou fazer a demonstração aqui para quem não entende o que é externo e interno. Certo? Interno, quando eu falo a palavra interno, eu estou falando dentro. Certo? Então, quando tá dentro. Ok? E externo é quando tá fora. Interno, dentro. Então, quem tá interno aqui? Esse tá interno. E esse aqui, ó, ele está fora, externo. Ok? Que às vezes o aluno confunde essa questão de externo e interno. Esse aqui, ó, esse aqui tá o quê? Esse tá fora, mas a gente vai usar a palavra fora, né? Ele tá externo, como se estivesse no exterior, fora. E esse aqui tá
interno, ele tá dentro, ok? Então, já identificaram aí essa questão de interno e externo. Os ângulos correspondentes, ele tem essa questãozinha de interno e externos, certo? Agora, vamos fazer a demonstração aqui dos ângulos alternos, certo? O alterno também, ele tem a mesma coisa do alterno externo, ok? Então, ele tem a mesma coisinha, certo? Agora a gente vai ver, ó, ângulo alternos interno e ângulos alternos externo. Então, a mesma coisa, ó, dentro, só que esse aqui vai estar tudo dentro, ó, tá vendo? Quando eu puxar aqui, vocês vão ver, ok? Que ele vai estar aqui, ó. Então, quando tá fora, ó, externo, fora, e aqui, ó, interno, dentro, interno, interno. Aqui, externo, vendo? Os ângulos estão externos. Então, nesse caso aqui, as medidas deles, essa medida daqui e mais essa medida, a gente tem que igualar ela a 180 graus, certo? Então, eles são alternos internos, logo tem a mesma medida, eles vão ter a mesma medida. Quando eu for fazer a conta, eu vou saber que eles vão ter a mesma medida e vou igualar ele a 180 graus. Temos também aqui, ele fala os colaterais, certo? Esse aqui, o alternos internos, eles são iguais. Eles não são iguais a 180, eles são iguais, certo? Aqui, ó, tudo igual. Mesma medida, ó, medida do O igual a medida de... Então, as medidas deles são iguais. Já os colaterais, os ângulos colaterais, eles, primeiro, que eles são... os seus ângulos não podem ser adjacentes, nenhum deles ali, certo? Adjacente, ou seja, a medida desse lado não pode ser a mesma desse, ó. São medidas diferentes, certo? A medida do lado. Adjacente quer dizer que tá do ladinho aqui, ó. Então, não tem a mesma medida. E eles são ângulos também formados, né, pelas retas. E os ângulos colaterais externos e internos, a soma deles dois resulta em 180 graus. Então, quando eu somar a medida deles dois, vai dar 180 graus. Como a gente pode ver aqui, na hora que eu puxar ele aqui. Então, ele aqui, ó. E vai ver que ele... Vou puxar um pouquinho pra cá pra você ver que ele desceu aqui. Aqui. Então, aqui. Vendo aqui, ó. Colaterais estão do mesmo lado, ó. Sempre do mesmo lado. Interno, certo? Ou seja, tá dentro. Externo, fora, vendo? Fora e fora. Porém, do mesmo lado. Não tá um aqui e outro aqui, não. Tá do mesmo lado. Ok? E a soma deles dois, a soma desse com mais esse tem que dar 180 graus. A soma desses dois aqui. Ok? Eu vou somar esse mais esse, tem que dar 180 graus. Então, agora a gente vai fazer algumas atividades baseado nesse conteúdo aí. Ok? Aqui tem os exemplos. Vamos passar para a atividade. Senão o vídeo fica muito longo. Aí a gente vê aqui as tarefinhas. Cadê meu programa? Vamos passar algumas tarefas aqui. Vamos ver alguns exercícios. Aí vamos... Esse aqui, eu acho que eu fiz aqui a atividade. Deixa eu ver. É questão 15. Certo? Na questão 15, aqui ele diz aqui, ó. Determina as medidas em graus de dois ângulos correspondentes expresso por. Então, eu vou usar o correspondente. O correspondente, esse aqui, ó. Então, a definição do correspondente, ele me diz que eles são, as medidas dele são iguais, certo? Então, eu vou usar esse aqui, o correspondente. Como é que vai estar esse correspondente? Então, vamos fazer aqui. Então, determine as medidas em graus de ângulos correspondentes expresso por... Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. 5x menos 10 e 4x...
Opa, 4x mais 2. Então, eu vou responder ele aqui. Vamos ver se esse espaçozinho aqui vai dar. Depois eu vou responder esse outro aqui. Pronto. Aí, vamos fazer ele aqui. Certo? Então, vou pegar aqui 5x menos 10 graus. Aí, como ele tá dizendo aqui, vou botar até aqui para vocês estarem observando. Como ele diz que ele é igual, ó, os ângulos são correspondentes porque eles têm a mesma medida, ou seja, esse ângulo é igual a esse é igual a esse, certo? Então, eu vou colocar o símbolo de igual aqui, ó, igual a 4x mais 2. Aí, eu resolvo a equação do primeiro grau, ok? Então, vamos aqui, ó. 5x, eu vou fazer conta com 5x. E 10, eu vou fazer conta com 2. Então, vamos organizar mudando o sinal e mudando de membro. 5x vem pra cá com sinal oposto, 4x. Aí, já não tem mais número com letra, igual a 2. Esse passa pra cá com sinal positivo, mais 10 graus. Tudo grau. Aí, 5x vai dar x igual 12. Certo? Então, o valor de x seria 12, ok? Na questão. Agora, vamos para a questão 16. Porque daqui já pula para 18. Na questão 16 aqui, ó. Ele já diz aqui. Observa a figura e associa os pares de ângulo com sua classificação. Então, quem é alternos externo? Quem é correspondente? Então, vamos procurar aqui se tem correspondente aqui, ó. Não, não tem correspondente. Aí, eu vou pegar a tabela dos alternos internos. Então, quem seria alternos interno? Eu tenho alternos externo, que seria esse aqui, ó. Então, alternos externos aqui, no caso, externo, que seria o que tá fora, ó, eu vou olhar essa posição aqui, ó, 2, certo? Que tá nessa posição, e o 8, 2 e 8. Então, 2 e 8 aqui, eu não tenho 2 e 8, eu não preciso olhar esses dois daqui, ok? Oposto pelo vértice, quem é que eu vou olhar aqui oposto pelo vértice? Então, quem teria aqui oposto pelo vértice 1 e 2? Eu tenho 1 e 3, que é oposto pelo vértice, né? E eu tenho 5 e 7. 1 e 3. Aqui também 2 e 4 é oposto pelo vértice, eu também não tenho aqui 2 e 4. Certo? Eu tenho aqui 6 e 8 aqui, oposto pelo vértice, 6 e 8. Então, eu tenho 6 e 8 aqui. Então, o que que eu faço? Se é oposto pelo vértice, então a letra D seria nesse lugarzinho aqui, ó. Então, eu venho e coloco a letra D. Ok? Pronto, é só você analisar esse desenho aqui, essas retas com essa transversal aqui. Certo? Vamos olhar outra aqui. O 1 e o 7. O 1 e o 7. O 1 e o 7, ó, estão aqui, ó. Os dois estão fora. Então, seria o quê? Alternos externo. O que é externo, fora? 1 e 7. Então, aqui caberia o quê? A letra B. Você vem e coloca a letra B. Aí, assim, você vai analisando os outros. Vamos passar para a questão 17. Aqui. Então, na questão 17, acho que dá para responder aqui. Acho que não. Eu vou fazer bem aqui. Questão 17, eu vou fazer... Não, aqui eu não posso. Mas eu posso fazer aqui. Questão 17. Perdão, tá esse papelzinho aqui. Tá tudo riscado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Questão 17. Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, colaterais externos, cujas medidas em grau são dadas, calcule a medida desses ângulos, certo? Então, vamos achar o valor de x. Então, ele diz assim, ó, duas retas paralelas, então, eu tenho uma reta aqui e outra reta aqui, duas retas, cortada por uma transversal, formando ângulos colaterais. Então, o que são os ângulos colaterais? Deixa eu ver aqui, né? E você vem aqui
e ver o que são ângulos colaterais. Que tipo de colaterais ele quer? Colaterais externo, aqui, ó. Então, eu posso fazer aqui, certo? E aqui, ó. Então, colaterais externo, é o que ele fala aqui. Colaterais externo. Certo? São esses daqui, colaterais externos. Aí ele diz, em graus, dado por... Um vai ser 5x mais 10 graus. E o outro vai ser 4x menos 10 graus. Pronto, montei. Calcula as medidas desse ângulo. Ele quer saber a medida desse ângulo e a medida desse ângulo aqui. Então, como eles são colaterais, a soma deles dois aqui, ó. Aqui, ó. A soma deles dois tem que dar 180 graus. Então, vamos ver aqui. 5x mais 10 graus. Esse mais esse. Mais 4x menos 10 graus. Igual a 180 graus. Certo? Porque os colaterais, a soma deles dois, dos ângulos colaterais, a soma deles dois resulta em 180. Então, aqui eu tenho 5x e 4x. Então, eu vou ter 9x. Eu vou somar esse com esse. Então, vai ser 9x. Igual. Aqui eu tenho mais 10. Com menos 10 com mais 10 vai dar 0. Então, eu vou considerar só esse aqui. Igual a 180 graus. X vai ser igual a 180 graus dividido por 9 graus. X vai ser igual a 180 graus dividido por 9 graus, vai dar 20 graus, né? 20 graus, ok? Pronto, então o valor desse X aqui é 20. Eu quero achar o valor direitinho, então o que é que eu faço? 5x mais 10 graus. Aí eu multiplico aqui, ó. 5 vezes 20 mais 10. 5 vezes 20 vai dar 100, né? 5 vezes 2, 10, 100. Com mais 10 vai dar o quê? 110 graus. E o outro a mesma coisa, ó. 4 vezes 20 menos... cadê? Menos 10. 80 menos 10. Né? 4 vezes 2, 8, 80. Menos 10 vai dar 70. Então, um vai ter 70 e o outro vai ter 110. Né? Como ele fala que a soma deles dois tem que dar 180, se eu somar 110 graus com mais 70 graus, nós teremos o quê? 180 graus. Ok? É a definição dos colaterais externos. Então, é 180 graus. Então, a medida de um que a gente encontrou foi 110, que foi esse aqui. E a medida desse aqui foi 70 graus. Ok? Esse é a operação, tá? E o resultado. Agora, vamos para a questão 18. Certo? Na questão 18... ele diz assim, uma transversal intercepta duas retas paralelas, formando ângulos alternos internos, expresso em graus, por... Aí, vamos para a questão 18 agora, aqui. Então, na questão 18, ele diz assim, uma transversal intercepta duas retas paralelas, formando ângulos alternos internos, expressos em graus por... Então, tá ela aqui, ó, 5x mais 8 graus, igual a 7x menos 12. A soma das medidas desses ângulos é qual dos valores aqui, né? Então, eu já sei que ele é alternos internos. Se eles é alternos internos, ele é esse daqui é igual a esse. É um ângulo igual ao outro. Então, vamos calcular aqui, tirando o valor de x. Ó. Então, 5x, esse daqui tá no segundo membro, passa para cá com o sinal trocado, né? 7x igual a menos 12... com menos 8. 5 vai dar 2x. Certo? Negativo. E aqui vai dar menos 20. Sinais iguais, soma. Sinais iguais, soma.
Aí, x vai ser igual a menos 20 dividido por menos 2. X vai ser igual a mais 10. Então, aqui eu já achei o valor de x. Agora é só substituir aqui, ó, para eu saber a medida. Né? Que ele diz que a soma deles, quanto é que dá, né? A soma das medidas desses ângulos somando os dois, vai dar quanto? Somando esse com esse. Então, vamos pegar aqui, 5x mais 8 igual a 7x menos 12. Um número junto de uma letra é uma multiplicação, né? 5 vezes 10, que é o valor de x que a gente encontrou aqui, mais 8 igual a 7 vezes 10 menos 12. 5 mais 10 vai dar o quê? 50. Com mais 8 vai dar o quê? 58. 7 vezes 10, 70. 70 menos 12. 70 menos 12, 58. Aí ele diz a soma das medidas desses dois ângulos, certo? Eu vou somar esse mais esse. De 8, 16, 116. Então, seria qual a alternativa, né? 58 ou... Como eu tenho que somar os dois, né? A soma desse com mais esse, então a alternativa 116, a alternativa D, né? Cuidado para não confundir. Agora a gente vai ver a questão 19 desse conteúdo, tá? Então, eu vou fazer duas questões aqui e vocês farão as demais questões, tá? Tudo vai ser em cima dessa mesma explicação que eu vou dar. Eu já identifiquei o que vocês têm que fazer, identificar se é colaterais, se é correspondente, se é alternos internos, se é alternos externos. Então, eu já identifiquei dois, certo? Só é você ir lá na tabelinha, aquela tabelinha que eu mostrei, certo? Aqui, ó, só identificar nessas tabelinhas que eu mostrei e você vai identificar e fazer sua operaçãozinha. Como eu já havia feito ela, aqui, nós vamos ter aqui a primeira, que é a B, certo? Colaterais externos. A gente sabe que os colaterais, a soma dos dois é igual a 180. Eu já fiz aqui, ó, x mais 30, que é esse aqui, ó, x mais 30, mais 2x, igual a 180. Agora, vamos achar o valor de x. Então, achando o valor de x, eu pego x, o que for x eu coloco junto, 2x, aliás, 2x, né? X mais 2x igual a 180 graus menos 30 graus. 3x vai ser igual a 150 graus. X vai ser igual a 150 graus dividido por 3. X vai ser igual a 50 graus, certo? Então, tem a medida aqui, medida de x, o valor de x é 50 graus. Então, substituindo aqui, depois a gente lê de volta, mais 30, mais 2x igual a 180. Vamos substituir aqui, ó, 50 mais 30 mais 2 vezes o valor de x, que é 50, igual a 180. 50, aqui vai dar 80, só para verificar. Mais 2 vezes 50 vai dar 100, igual a 180 graus. Tudo é graus aqui, tá? Vou botar graus aqui em tudo. 180 graus é igual a 180 graus. Então, é só uma verificação. Aí, aqui, ó. Então, isso quer dizer o quê? Que esse lado aqui, a medida desse lado aqui, foi o valor de x que eu achei. Qual foi o valor de x que eu achei? 50. Então, isso quer dizer que a medida daqui é 50. A medida desse lado aqui também vai ser 50, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, vai ter a mesma medida. Agora, eu tenho que descobrir a medida daqui e a medida daqui. Como é que eu faço? Eu vou somar esses dois,
vai dar 100 e diminui de 360. Então, por quê? 50 de um lado, 50 do outro, vai dar 100. Certo? Aí, menos 360, que é a circunferência completa. Essa circunferência aqui todinha, ela é 360 graus. Eu tenho dois ângulos, que é 100. Eu diminuo agora, eu vou achar o outro valor. 6, 2. Esse aqui, esse aqui é esse mais esse, que é 260. Então, eu quero saber desse e desse. Então, eu vou dividir por 2. Dá 1, 0, 6, 3 vezes 2, 6, nada, sobrou 0. 130. Então, a medida desse aqui, o valor de Y aqui é 130. Isso quer dizer que a medida do lado de cá também vai ser 130. Então, 130 aqui, 130 aqui, 50 aqui, 50 aqui. Se somar tudo, vai dar 360 graus. Agora, vamos ver aqui, ó. Eu já identifiquei que ele é correspondente. E eu só tenho 120, mas aqui eu já posso fazer a continha. Então, aqui, na questão C. Na C, você vai fazer isso aqui. A medida daqui é 120, isso quer dizer que aqui também vai ser 120, que eles são opostos pelo vértice. 120 com 120 vai dar 240. 240 graus aqui, somando esses dois. Menos 360. 0, 2 e 1. Dá 120. Isso quer dizer que eu vou dividir esse 120 para esses dois aqui. Então, ficaria o quê? Dividindo por 2. 60 graus. Então, aqui seria 60. E aqui também seria 60 graus. Então, agora ficou fácil você achar a medida desse, desse e desse. Como eles são ângulos correspondentes, eu vou mostrar mais uma vez aqui o ângulo correspondente, que é esse aqui. É só eu achar eles aqui, ó. São correspondentes. Todos eles já estão com a medida. Então, no correspondente, eu tenho um fora, né? E outro dentro. Interno e externo. Então, o que que eu faço? Qual foi a medida desse aqui? 60. Isso quer dizer que a medida desse aqui vai ser 60, que é a mesma medida. Então, aqui seria 60. Se aqui é 60, aqui também vai ser 60, que eles são opostos pelo vértice. E aqui não pode ser 60, porque ele é adjacente. Então, isso quer dizer que ele vai ser 120. 120 aqui e 120 aqui. E assim vocês farão as outras alternativas, certo? Eu dei dois diferentes e vocês farão essas outras alternativas aqui, essas outras questões. Se inscrevam no canal, deixe o joinha de vocês, pra gente manter esse canal aí, pra vocês terem as atividades, ok? Até uma próxima.